Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos móveis para Android utilizando Kotlin. Vamos dar sequência às aulas de Kotlin. E dessa vez eu vou falar sobre threads. Threads com Kotlin. O uso de threads é muito importante no desenvolvimento do aplicativo. Existem certos recursos, certas implementações que demandam tempo de processamento. Por exemplo, fazer o download de uma imagem. Você não tem como controlar a velocidade de conexão do usuário, então esse download pode levar mais tempo do que você gostaria. Durante esse processo de download, o ideal é você utilizar threads para que esse download aconteça em background e não trave o aplicativo do usuário enquanto o download estiver sendo efetuado. Aqui em developer.android.com, na área de pesquisa, eu vou digitar assim, threads. Esse segundo link é um guia de processos e threads. Esse guia dá várias dicas de como construir threads dentro do Android, como você encadear os processamentos. Então ele fala sobre o ciclo de vida dos processos, tipos de processos visíveis, processos de serviço, segundo plano, processos vazios e vai falar também sobre o encadeamento dos processos. A parte mais importante que eu considero desse guia é justamente esse trecho final, antes de encadeamentos de trabalhos. Olha o que ele diz. O kit de ferramentas UI, User Interface do Android, não é seguro para encadeamentos. Portanto, você não deve processar a User Interface de um encadeamento de trabalho. Deve-se realizar todo o tratamento da interface do usuário no encadeamento da User Interface. Com isso dito, há duas regras simples para o modelo de encadeamento único do Android. Não bloquear o encadeamento da User Interface e não acessar o kit de ferramentas de User Interface do Android fora do encadeamento. Bom, o que ele está passando aqui de informação para a gente? A maneira mais fácil de explicar isso vai ser criando um projetinho e rodando ele. Vou criar aqui um novo projeto, em branco mesmo, Empty Activity. Não esqueça de escolher a linguagem Kotlin. E vou chamar ele de Threads em Kotlin. Vamos criar aqui esse nosso projeto. Criando o nosso projeto. Ok, criou. Deixa eu abrir aqui o meu layout. Vou apagar aqui o Hello World. Colocar um botão na parte superior e um botão na parte inferior. O primeiro eu vou deixar ele com o texto de botão 1, o segundo botão 2 no texto. Botão 2. Ok. E no centro eu vou deixar um text view. Vou usar o infer constraints para ligar todos os pontos. Então, qual é a ideia desse aplicativo que nós vamos testar o uso de threads? Pense na seguinte situação. Nós vamos acessar um serviço online, um link qualquer. Assim que o usuário clicar no botão, nós vamos acessar esse link. Esse processamento pode demorar algum tempo. Assim que esse processamento terminar, eu quero preencher aqui nesse text view que o usuário acessou o link através do botão 1. Então, clicou no botão 1. E na sequência, fazer a mesma coisa com o botão 2. Então, clicou nesse botão, nós vamos fazer um processo que vai demorar lá uns 4, 5 segundos. E quando ele terminar, nós vamos preencher um texto aqui nesse text view. Vamos para o nosso código em Kotlin, então.
como eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o meu button, o primeiro, vou usar o set on click listener nele. E para simular esse processo, não vou construir aqui um código de download. Eu vou apenas simular um processo que demora bastante. Então eu vou usar uma thread sleep, né? um sleep de uma thread. Vamos digitar assim, ó, sleep, né? Apertar Ctrl espaço, ele vai completar com thread.sleep. E aqui dentro eu vou passar assim, ó, 5.000 milissegundos. Isso é aproximadamente 5 segundos. Então, ó, o que vai acontecer? Ó, quando eu clicar nesse botão, repara o que vai acontecer. Ó. O botão fica clicado, ó, tá vendo? Depois some o clique dele. Então, quando eu clicar, ele fica clicado. Ó. E depois ele vai voltar ao normal. Repare que ele está diferente do botão de baixo. Então, quando eu clicar nesse botão, olha o que vai acontecer com o botão de baixo. Ó. O clique dele não funciona. Depois, o clique dele, todos os cliques que eu dei aqui nesse botão 2, quando o processamento do botão 1 termina, todos os cliques acontecem de uma vez só. Ou seja, essa tela, ó, ela ficou bloqueada, enquanto aquele botão 1 está em execução. Olha que bizarro, ó. Eu dei vários cliques no botão 1 e ficou travado os dois botões, ó, na minha tela. Ó, continuam travados, né? Porque eu dei vários cliques aqui, ó. A tela está travada, quando ela destrava, ele executa de novo aquele clique que eu tinha dado anteriormente. Por que isso ocorre? Por causa dessa regrinha aqui, ó. Não bloquear o encadeamento da User Interface. O que isso significa? Quando eu gerei esse processo aqui que demora algum tempo para ser executado, e eu fiz isso sem criar uma nova thread, isso significa que, quando eu clicar nesse botão, o restante da minha tela, toda a minha User Interface, vai ficar bloqueada até que esse processo termine. Nós temos algumas formas de resolver esse problema. Aqui, o encadeamento de processos indica algumas formas de resolver esses problemas. Ó. Ele indica, por exemplo, o Runable. Você criar uma nova thread e executar um Runable do Java. Esse aqui é um exemplo em Java. Infelizmente, eles não fornecem logo de cara um exemplo em Kotlin. Mas nós vamos montar aqui um código que represente isso em Kotlin. Como que esse código ficaria em Kotlin? Só para exemplificar um pouquinho melhor, eu vou pegar aqui o meu text view logo de cara. Ó, e o text dele vai ser assim, ó. Cliquei no botão 1. Para a gente montar esse aplicativo direitinho. Então, ó. Estou aqui dentro, cliquei no botão, vai demorar 5 segundos, ó. Nada funciona até que ele termine e aí eu consigo clicar no outro botão. Perfeito. Então vamos utilizar uma thread para fazer esse processo. Como que eu vou usar a thread? Então, ó, eu vou simular como se esse processo fosse o processo que vai demorar. Esse é o nosso download, esse é o nosso envio de dados para a nuvem, enfim. Como nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa thread. Né? Dentro dessa thread, nós passamos uma instância de Runnable. Tá? Uma instância de Runnable. Dentro da instância de Runnable, nós temos uma thread que vai ser executada. Então, eu vou colocar esse processo aqui, ó, que demora 5.000 milissegundos, aproximadamente 5 segundos, dentro aqui da minha thread. E claro, toda thread você tem, quando é uma thread nativa do Java ou do Kotlin, você tem que dar um start nessa thread para ela inicializar. Então, ó, cliquei no botão,
ele está rodando lá atrás, ó, mas ele já fez a alteração aqui. Ou seja, olha o problema que nós temos aqui. Eu quero que esse text view seja executado somente após esses 5 segundos terminarem. Então vamos fazer assim, ó. Vou colocar esse código aqui dentro da thread. E vou rodar, ó. Cliquei, ele vai demorar para aparecer aqui a informação. Opa, deu um erro. Vou rodar de novo, só para vocês verem, e vou deixar o logcat aqui aberto. Então qual era o meu problema antes? Eu clicava no botão e a tela ficava travada. Cliquei no botão e ó, a tela não está mais travada. Ok. Mas ela está dando um erro. Ó, o logcat acabou não pegando o erro. O logcat está com alguns bugs, ele não tem pego aí corretamente. Então eu cliquei, a tela não está mais travada e ele vai tentar fazer aquela alteração. Pronto, agora ele pegou o erro. Olha o que ele está falando aqui, ó. Apenas a thread original, que criou a hierarquia das nossas views, pode tocar, pode alterar, pode interagir com esta view ou com estas views. O que isso significa? Significa essa segunda regrinha aqui, ó. Não acessar o kit de ferramentas de User Interface do Android fora do encadeamento da User Interface. Ele até diz assim para você, ó, quando você está utilizando aqui a sua thread, o processo de download, tranquilo, ele pode ficar dentro dessa thread. Mas modificar os seus componentes visuais, não. Olha o que ele diz. À primeira vista, parece não apresentar problemas, pois ele cria um novo encadeamento para lidar com a operação de rede. No entanto, ele viola a segunda regra do modelo de encadeamento único, não acessar o kit de ferramentas de User Interface do Android de fora do encadeamento de User Interface. Esse exemplo modifica o image view a partir do encadeamento. A partir do encadeamento de trabalho, é o que nós fizemos aqui. Ó. Nós temos uma thread e de dentro da thread nós tentamos modificar um componente visual. Isso nós não podemos fazer. Para resolver esse problema, ó, nós temos aqui alguns métodos que eles sugerem para a gente. O que eu mais gosto, ó, é o Run on UIThread. Toda a nossa activity já possui uma UIThread. Então basta nós utilizarmos essa UIThread para realizar essa alteração de componente que nós queremos. Como nós fazemos isso? Basta implementar essa nossa UIThread. Para implementar a UIThread, basta que você execute esse método. Se eu estou dentro de uma activity, eu já possuo esse método. Então, esse trecho de código que altera o text view, eu vou colocar ele dentro de run on UIThread. E essa minha UIThread, ela pode executar alterações em componentes visuais. Ou seja, reparem em como esse código fica organizado. Qualquer processo em background que você realize pode ficar dentro da sua thread. Quando esse processo terminar e você quiser alterar alguma coisa na tela do usuário, você roda isso através de uma UIThread. Ficou claro? Vamos ver como isso acontece então. Ó. Cliquei no botão, a tela está totalmente liberada, não está mais bloqueada, e assim que os 5 segundos passarem, ele consegue alterar o componente visual sem nenhum problema. Bacana? É bem interessante vocês também utilizarem, visualizarem o mesmo código que eu fiz em Java, para ver as diferenças de volume de código, quantidade de coisas que são necessárias no Java, que aqui no Kotlin não são necessárias. Bom, então eu fiz a programação do botão 1. Eu vou fazer a programação do botão 2
seguindo o mesmo princípio. Então, quando eu clicar no botão 2, eu vou simular um processo, né? Vou botar uma thread aqui para dormir. Eu vou modificar essa primeira para 4 segundos, para ter uma diferença bacana. E aí, depois que passar o tempo do segundo botão, eu vou alterar aqui para cliquei no segundo botão. Vou colocar assim, 7, on click listener. Só que ao invés de usar o thread runnable, o próprio desenvolvedor do Android sugere que você utilize a async task. Ela permite que você trabalhe de forma assíncrona na interface do usuário. Ou seja, quando o usuário der um clique, esse async task já está preparado para que esse processo não é imediato. Esse botão não vai ficar aguardando que esse processo seja finalizado. E tem várias formas de implementar esse async task. Aqui, o desenvolvedor do Android, ele sugere que você crie uma classe, por exemplo, nesse exemplo de download, que você cria uma classe para fazer o download, você vai ter um método que executa o processo em background e um método que é executado dentro da UI thread, dentro da sua user interface thread, que se chama post execute, né? Que usa esse post delayed conforme ele já tinha informado lá acima. Mas tem uma outra forma, um pouquinho mais simples de utilizar isso daqui, que é a forma que eu prefiro. Mas aí, cada um vai fazer a implementação do jeito que achar melhor. Bom, então aqui meu botão 2, ao invés de usar o thread do runnable, eu vou usar o async task. Um jeito fácil de utilizar isso é você pegar um object qualquer e associar a ele a implementação da classe ou interface que você deseja utilizar. Por exemplo, a async task. Então a async task, ela possui ali alguns parâmetros. Ó. Você pode ver até aqui. Ó. Olha esse parâmetro aqui que nós estamos utilizando. É que o Android... Pronto. Olha esses parâmetros aqui. Ó. São 3 parâmetros. O primeiro são parâmetros que nós estamos passando para o método do in background. O segundo parâmetro é o tipo de dado que retorna do post on execute. E o terceiro é o parâmetro que ele vai receber aqui dentro, o on post execute. Uma maneira simples de executar isso é você falar que os 3 parâmetros são do tipo void. E aí, nesse caso específico, eu não estou passando nenhum parâmetro para eles. Mas não se preocupa que mais para frente eu vou detalhar melhor isso. Então, esse daqui é a interface, é a classe abstrata que nós estamos implementando. Só que essa classe abstrata, ó, você dá 2 cliques aqui no object, você vai ter essa lâmpada vermelha, você clica nela e fala implement members. Ela possui alguns métodos abstratos para serem implementados. Um desses métodos é o do in background, ou seja, é já o nosso método que faz a execução do processo em background. Pronto, ó, nós podemos utilizar isso daqui para fazer o nosso processamento. Ele precisa disso daqui, ó, um return null ao final. Ele sempre vai precisar dessa estrutura aqui para informar o processamento que está ocorrendo para o nosso aplicativo. Qual que é o problema do async task? O problema dele é que ele tem de estar dentro do main activity. E quando você implementa a interface setOnClickListener, aqui dentro você não está mais dentro do main activity. Para resolver esse problema, ó, eu vou criar um novo método. Eu vou vir aqui, ó, fora do main activity e vou digitar assim, ó, fun executar thread. E dentro deste novo método, eu coloco o código do meu async task.
eu coloco o meu código aqui dentro. Tá ok? Só tem alguns probleminhas aqui. Deixa só eu fazer uma pequena alteraçãozinha aqui na identidade do método. Às vezes pode acontecer, nós já vimos aí algumas vezes, né? Que o Android às vezes implementa errado as identidades de método, nome de variáveis e tudo mais. É importante que você tenha essa estrutura. Ó. Esse primeiro void do params é sem a interrogação. O segundo void, que é o tipo de retorno do método, é com a interrogação. O que isso significa? Ele pode ser um void ou não. Tudo vai depender da instância dos métodos. Para que eu possa ter aqui o return null. Ou então, você pode deixar do jeito que estava antes. E aí você não vai ter aqui nenhum return. O problema disso é que ele vai falar, ó, você precisa sim retornar alguma coisa. Só que ele vai ficar num loop aqui, onde ele não vai saber o que vai precisar ou não ser retornado. Então, é incorreto fazer isso e correto colocar a interrogação aqui, identificando que você não tem certeza sobre qual o tipo de retorno do método do in background. Enfim, coisinhas que mais para frente nós pegamos com a prática do Kotlin. Né? Pronto. Aqui dentro eu posso, por exemplo, executar esse processo. Posso fazer com que ele aguarde por 6.000 milissegundos e, ao finalizar, eu posso rodar a minha UIThread falando que ele clicou no botão 2. Então eu tenho essas duas formas, com o async task e com a thread. Nesse exemplo, que é bem simples, eu estou apenas simulando uma conexão com a internet, não tem problema de você usar o Runnable. Ele vai funcionar normalmente. Só que vão existir situações onde esse gerenciamento desse processo ele é mais complexo. Você vai ter outros métodos que vão ser necessários. Então, você vai ter dificuldade de utilizar com o Runnable. Não estou falando que é impossível, mas vejam nesse exemplo aqui, do download da imagem. Um simples download da imagem pode ser resolvido com dois métodos bem simples de serem executados. Agora, se você tiver mais URLs para serem acessadas, se vocês tiverem mais processos a serem realizados com um único clique, o uso do Runnable pode ser um problema para você. Você pode acabar tendo que criar várias instâncias de Runnable e você não vai ter certeza de qual terminou primeiro ou não. E o async task vai te dar uma segurança melhor na implementação. Então, sempre que possível, utilize o async task. Agora, nesse exemplo simples como esse que eu estou mostrando, claro, você não precisa utilizar o async task. Pode usar o Runnable. Nós vamos fazer nas próximas aulas o uso do Room Persistence, a persistência para Android. Nós vamos perceber que nós não precisamos utilizar o async task. Podemos utilizar o Runnable normalmente, porque ele é um processo bem simples e vai ser possível utilizar o Runnable. Mas quando estivermos utilizando uma autenticação, por exemplo, com o Facebook, não vai dar para utilizar o Runnable. O ideal vai ser o async task e assim por diante. Cada processo, cada tipo de situação vai necessitar de algo específico. Então, ó, esses dois botões, eles são threads, processos encadeados, e ambos não bloqueiam a minha execução. Faltou só uma coisinha aqui no async task, ó. Tem que colocar um execute, né? É uma thread. Ele precisa dar um start, senão ele não vai começar a ser executado. Então, cliquei no botão 1, cliquei no botão 2. Depois de 4 segundos, o botão 1 aciona. Depois de 6 segundos, o botão 2 vai fazer o preenchimento dele.
Acho que eu não cliquei em play, ou eu cliquei? Ah, claro. Eu não chamei o método aqui, desculpem, pessoal. Esse nosso método executar thread precisa ser chamado, né, no botão 2, senão ele não vai rodar. Então, novamente, vou clicar bem rápido neles, simulando que eles vão ficar processando em background, e assim que cada um terminar, eles vão mostrar o resultado aqui na tela. Botão 1, botão 2. Aí ele vai exibir aqui o resultado do botão 1, alguns segundinhos depois, botão 2. Perfeito, pessoal? E ambos, ó, não ficam armazenando esse clique. Eu posso ficar aqui eternamente clicando e o resultado vai mudando ali na tela, conforme os processos vão sendo finalizados. Né? Cada um deles vai ficar rodando aí agora até terminar todas essas threads. Como é um processo bem simples, só um texto que eu estou colocando, às vezes vamos até confundir achando que já terminou, mas não terminou ainda. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula. A partir de agora nós vamos começar já com persistência, então o assunto vai ficar um pouco mais complexo, mas vamos mostrar muitos recursos sobre essa plataforma de desenvolvimento. Compare sempre os nossos códigos entre Kotlin e Java para você ver o ganho de produtividade com o Kotlin. Muito obrigado e até a próxima aula.